Fala galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês, como eu disse, né? Nas primeiras aulas eu mostrei, né, como é que se configurava, né? Primeiro eu criei a conta do Databricks, que é como eu disse para vocês, que é um cluster online e é bem melhor de fazer, né? A manipulação de dados e tem um cluster interno da minha máquina, né? Que eu fiz, mostrei também outro vídeo, como é que ele foi configurado, enfim. E é isso, galera. Aqui, essa aula eu vou estar mostrando a manipulação de dados através do Jupyter Notebook. No caso, eu configurei para minha máquina para estar nesse caminho aqui. Enfim, quem quiser, eu até aconselho, é melhor fazer pelo Databricks. Tudo que eu estou fazendo aqui pode fazer pelo Databricks, é até melhor. Vocês não vão consumir nada de memória da máquina de vocês, certo? Eu vou estar mostrando pelo Jupyter aqui porque já está tudo a codificação aqui e fica até mais fácil para mim. Então aqui, primeira coisa, sempre quando vocês forem iniciar qualquer manipulação no Jupyter, por exemplo, vou falar sobre Select, cria um notebook novo, como eu disse lá no Databricks, né? E vai fazendo as coisas separadamente, para não ficar tudo uma maçaroca só. Então, galera, sempre, quando vocês forem manipular dados, é sempre bom importar as funções do PySpark. Sempre eu importo essas funções aqui, ó, são as mais utilizadas, né? Geralmente são as mais utilizadas. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero que importe do PySpark a função SQL e algumas funções SQL. E aí o que eu estou falando aqui? Eu estou querendo importando tudo, né? Então, tem o lado bom e tem o lado ruim de você importar tudo. O lado bom é que você, toda vez que você estiver escrevendo um código, se você não lembrar da função, se você digitar, ele autocompleta para você. Esse é o lado bom. O lado ruim é que ele consome muita memória da sua máquina, no caso, né? Se você importar tudo, porque ele vai ter que puxar todos. Aqui, por exemplo, eu quero usar dessa biblioteca que eu estou importando, eu só quero usar isso. Então já facilita bastante, porque ele não vai consumir tanta memória sua, porque ele está importando apenas uma função. Quando sempre tem uma esteira, ele vai importar todas as funções. Mas, resumidamente, isso aqui, galera, o que eu fiz? Lembrando que vocês vão fazer isso que eu estou fazendo no Databricks, tá? Isso aqui, galera, eu criei dentro da minha máquina aqui. Eu estou trabalhando com HDFS. Eu salvei aquelas três tabelas, que é marca carro, marca duplicada e modelo carro. Eu salvei essas três tabelas nesse caminho aqui do meu HDFS. Lembrando que HDFS tem a sua própria linguagem, né? Então, para eu acessar aqui, se eu estivesse utilizando o Shell, que é aquele WSL que eu falei para vocês, eu escreveria esse comando aqui, ele buscaria para mim essas três tabelas. Tá vendo? Ele mostra quando que foi salvo, enfim. Só como eu estou usando o Jupyter, sempre quando eu for usar comando HDFS no meu Jupyter, é só eu colocar esse sinal de exclamação. Mas isso aqui vocês não precisam fazer no Databricks, né? Como eu disse nas aulas anteriores, o Databricks ele salva em outro caminho. Isso aqui é só para uma referência minha, certo? Então, a aula de hoje, galera, eu vou falar sobre o Select. Então, eu já mostrei para vocês como é que ele é uma tabela, tal. Vamos lá, rapidinho. Só mostrando as três tabelas que eu tenho. Eu tenho essa tabela 1, né? Que ele mostra a marca do carro e o código do carro. Eu tenho essa segunda tabela que ele mostra as marcas do carro todas duplicadas. E tenho essa terceira tabela que ele mostra o ID do carro, modelo do carro, preço, código marca, enfim. Essa aula vai ficar um pouquinho grandinha, mas é legal. Vai ser bem legal essa aula. Bastante coisinha que vocês vão entender. Então, galera, hoje eu vou falar sobre o Select, né? Deixa eu ir para o Select logo. Vamos lá. Falando sobre o Select. O Select, galera, nada para quem sabe de SQL, nada mais é que você selecionar aquilo que você quer dentro da sua tabela. Então, por exemplo, quando eu trabalho com SQL no PySpark, né, que no caso é a junção de Spark com Python, primeira coisa, eu tenho que criar uma tabela temporária, que no caso é uma view, né? Então, como eu disse para vocês, o meu tab 1 eu mostrei lá em cima para vocês, que é a minha tabela que eu salvei, que é a modelo carro, se eu não me engano é a modelo carros, enfim, não lembro agora. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que criar uma tabela temporária para eu trabalhar com SQL. O que acontece? Quando eu crio uma tabela temporária, eu estou utilizando uma view.
Essa view ela não vai consumir muitos dados, porque é como se fossem dados virtuais, entendeu? Não são dados brutos, são dados virtuais. Então a primeira coisa quando eu vou trabalhar com SQL, eu vou ensinar duas formas. Eu estou falando sobre Select, tá, galera? O tema da aula é Select. Só que eu vou ensinar duas formas. Eu vou ensinar vocês a fazerem Select com SQL e com PySpark. Então, primeiramente, para mostrar primeiramente o select com SQL, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma tabela temporária, uma view. E aí eu crio, né? Eu pego a tabela do meu arquivo que eu li lá em cima, né? E aí eu vou dar um ponto create, esse comando aqui, ó. E aí eu vou dar o nome que eu quiser. O nome da minha tabela temporária, sei lá, vai ser carros, por exemplo. Beleza, criei minha tabela temporária. Agora sim eu consigo trabalhar com SQL. E aí eu vou usar esse comando aqui, ó, para trabalhar com SQL. Lembrando que eu importei as funções lá em cima primeiro. E agora para trabalhar com SQL eu vou fazer um spark.sql. E aí eu vou dar o comando que eu tenho do SQL. E aí vocês sabem, né? Por exemplo, eu quero mostrar somente as três primeiras linhas. Então vou dar um select, mostre tudo para mim, né? Da tabela carros que eu criei aqui temporária, que nada mais é do que a leitura da primeira tabela que você fez lá em cima. E aí mostra para mim somente os três primeiros registros, um limite 3. E aí aqui eu dou um ponto show. Lembrando que no Databricks ou vocês fazem ponto show ou vocês usam aquele display, né? E aí, galera, é isso. Esse vai ser meu resultado com o comando do SQL, né? Esse foi o select com o comando SQL. Se eu quiser fazer a mesma coisa aqui usando PySpark, só para vocês entenderem também uma diferença muito legal. Sempre quando vocês forem trabalhar com SQL no PySpark, primeiro vocês criam uma tabela temporária. Depois vocês usam o comando spark.sql e fazem aquilo que vocês querem fazer com SQL. E aí vocês sempre visualizam para ver o que dá. Se eu quiser criar um data frame disso aqui, qual que é a diferença? Isso aqui é apenas uma visualização, galera. Isso aqui ó, é apenas uma visualização. Se eu quiser criar um data frame, ou seja, se eu quiser colocar isso aqui dentro de uma variável para formar um arquivo bruto, aí eu vou fazer a mesma coisa. Ó, tá vendo? Eu estou criando uma variável nova, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz acima, só que a diferença é que eu vou colocar três aspas. Aqui tá vendo? Aqui são aspas simples. E aí eu vou colocar três aspas aqui e três aspas aqui embaixo. E aí eu vou colocar o mesmo comando acima, para eu criar um data frame, entendeu? É bom vocês lembrarem dessa diferença, porque isso aqui é só uma visualização, galera. Já isso aqui é um data frame, ó, tá vendo? Isso aqui é um dado bruto que eu armazenei dentro da minha variável, certo? Tá vendo? Ele traz o mesmo resultado, só que aqui eu aumentei uma linha, que eu coloquei 4. Então, aqui eu estou ensinando para vocês como é que se faz um select utilizando SQL dentro do PySpark, certo? Dentro do PySpark. E aí, como eu disse para vocês, eu estou usando o Jupyter Notebook, mas vocês podem usar o Databricks, que é até melhor, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz com Spark, no caso PySpark. Aí, primeiro eu crio uma variável, né, como de lei. Aqui, galera, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a tabela 1 que eu fiz lá em cima, né, para fazer, lembra da leitura dos dados? Com o Spark, o que eu faço? Eu posso usar diretamente o Select com o Spark. Então eu pego a tabela 1, eu quero selecionar. Que eu quero selecionar da tabela 1? Eu quero selecionar a coluna marca carro, certo? Quero selecionar a coluna marca carro e também quero selecionar a coluna código marca. Código marca. E aqui eu dou um ponto show 3. Eu já tenho esse resultado aqui, ó. Eu posso fazer, galera, dessa forma aqui embaixo também, ó, utilizando a função call. Eu sempre aconselho utilizar a função call. É a mesma coisa que aqui em cima, só que você vai usar o call. Por quê? Porque com o call você consegue usar às vezes um alias ou consegue usar outros comandos bem legais. Então a diferença aqui, eu quero selecionar a coluna, né? Call, marca carro, e aí eu quero apelidar, ao invés de marca carro, eu quero colocar um apelido, né? Que é um alias, como modelo. Mostra as quatro linhas para mim. Então ele mostra aqui para mim, ó, tá vendo? Modelo e os quatro resultados que eu pedi.
Também eu posso fazer dessa maneira aqui, galera. Ó, tá vendo? Eu posso selecionar Express, marca carro, S, que é a mesma coisa como um alias, né? Carro. Isso aqui que eu tô fazendo, galera, é tipo um SQL. Com esse comando aqui, tá vendo? Tipo um SQL. Então, eu vou ter aqui o carro, né? Que eu renomeei. E apenas os dois resultados, certo? Então, eu vou parar por aqui, galera. Esse aqui foi um dos meus selects, né? Primeiro utilizando com SQL e depois utilizando com PySpark, que eu uso esses comandos aqui. Certo, galera? Então vou terminar a aula aqui porque já está muito grande já. Mas é isso, eu falei sobre o select e expliquei sobre algumas outras coisas.